a todos, sejam bem-vindos a esse canal do Instagram da Link Education. A Link Education ela é uma escola de formação de personal trainer nos Estados Unidos que certifica você para trabalhar em todo o território no solo americano. E nós temos hoje o prazer de estar convidando e aqui conversando com o professor doutor Antônio Carlos Gomes, que vai falar sobre atividade física, exercício físico e principalmente sobre prescrição de exercício, que é um teaser, né, um saborzinho para o próximo curso dele, que irá acontecer no próximo domingo, dia 31 de janeiro, 8 da manhã, Boston. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui e agradecemos de coração e sabemos que a sua contribuição é muito importante. Para quem está nos Estados Unidos, no Japão, que talvez ainda não tenha conhecido um pouco do seu trabalho, né, embora o senhor seja conhecido no mundo inteiro, mas tem, né, essa galera jovem que está entrando agora no mercado de personal training. Você poderia falar um pouco sobre a sua experiência, sobre o seu know-how, sobre a sua carreira acadêmica, como foi também um pouquinho, né, dessa carreira acadêmica, se vale a pena para quem está entrando agora trabalhar, conhecer um pouquinho da sua história. Bom, primeiro, olá, né, para todos. Quero agradecer a Link Education pelo convite, né, pela essa oportunidade da gente poder falar para esse público aí nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, diversas partes do mundo. Olha, falar da minha formação, eu vou fazer um resuminho aqui pequenininho. Eu sou professor de educação física, né, formei na área de educação física já faz algum tempo. Isso aconteceu lá no início, bem no início dos anos 80. E depois dei continuidade na minha pós-graduação, né? Fiz o curso de especialização, fiz o curso de mestrado, fiz o curso de doutoramento, depois confirmamos o nosso doutoramento, fazendo pós-doutoramento também. E minha formação acadêmica, de pós-graduação, ela aconteceu no leste europeu. Então, minha formação foi na ex-União Soviética, hoje Rússia, e onde a gente estudou todo o processo da organização do exercício corporal, tanto no esporte como no esporte de alta competição, como no esporte recreacional, né? No famoso fitness que nós chamamos aí. Então, longo desses anos, eu tenho me dedicado a pesquisar a parte metodológica do treinamento, a organização do exercício, né? O controle da carga de exercício e tentando contribuir, de certa maneira, com os profissionais que também, como nós, né, eles amam aí a educação física, amam o exercício, assim como nós decidimos lá, muitos anos atrás, pular de cabeça nessa área. Então, é mais ou menos isso que eu faço. Nesse momento, eu sou coordenador de ensino da Academia Brasileira de Treinadores, do Comitê Olímpico Brasileiro, e atuamos aqui em vários cursos, várias consultorias, enfim, trabalhamos na área do exercício. É isso que nós fazemos. Que maravilha, professor. E falando em exercício, como o senhor faz uma leitura hoje da prática de exercícios no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo? As pessoas têm praticado mais exercício, têm uma busca constante pelo exercício, principalmente agora com essa questão de pandemia, desse alerta da importância do cuidar da saúde. Como está hoje o cenário mundial? Bom, as pessoas têm feito exercício. Claro que o percentual das pessoas que estão envolvidas com programas de atividade física, que nós chamamos de exercício, ainda é muito pequeno. Tá? E se nós pegarmos aí um percentual global no mundo, tá? Você ainda tem aí uma média mais ou menos, falam que próximo, né, mais de 40% das pessoas no mundo fazem exercício. Mas isso provavelmente, essas pesquisas ainda elas precisam ser melhor realizadas, melhor confirmadas. Existe ainda um pouquinho de confusão, né, quando você fala em atividade física e fala em exercício físico. Então, a atividade física nada mais é que toda atividade que uma pessoa realiza nas suas 24 horas, né? Que é o dormir, o caminhar, o caminhar que eu digo, o caminhar natural, né? Dentro de casa, no trabalho, dirigir o carro, lavar roupa, enfim. É a atividade que a pessoa faz durante o dia, nós chamamos isso de atividade física. Agora, dentro da atividade física, professora, pode acontecer um programa de exercícios, né? E esse programa de exercício, obviamente, que ele aumenta a atividade física dessa pessoa, aumenta o gasto calórico e produz outras adaptações importantes que nós vamos
depois falar no curso aí no próximo domingo. Mas essas adaptações importantes, uma delas é importante destacar nesse momento, que é o fortalecimento do sistema imunológico das pessoas. E isso distancia os problemas aí de doenças, de patologias aí oriundas do sedentarismo. Então, basicamente, é o seguinte, no Brasil, pouca gente faz exercício. Apesar de a gente ver movimentos, pessoas caminhando para todo lado e tal, o percentual de pessoas que concretamente fazem exercício sistematizado, mais de 2, 3 vezes por semana, é um percentual pequeno. Nós temos muita gente que vai ao final de semana, que sai de vez em quando para fazer alguma coisa, mas a produção, o ganho fisiológico desse tipo de atividade é muito pequeno. Os que fazem sistematizado ainda é um percentual pequeno que a gente não consegue precisar. As pesquisas variam aí de 8%, às vezes até 20%, dependendo da pesquisa, colocam que de 8% a 20% da população brasileira faz exercício. Então, estamos longe ainda do ideal quando se fala em saúde, nós precisamos falar em prevenção de saúde, e a prevenção de saúde, sem dúvida nenhuma, não é tomar remédio, não é só uma boa alimentação, mas sem dúvida nenhuma precisamos fazer exercício, precisamos gastar energia. Sim, agora imagina, o Brasil ele tem essa cultura já típica do brasileiro, da cultura ao corpo, então ele tem um incentivo maior na prática de exercícios, pensando na estética, então nos preocupa ainda mais quando trazemos uma discussão para o mercado norte-americano, porque o americano não tem essa tão preocupação estética como é cultural aqui no Brasil, e eles têm um conforto maior permitido pela tecnologia, né? Então eles são ainda mais, sempre foram, né? Ainda mais sedentários que os brasileiros. Então é muito importante profissionais, personal trainers, estejamos atentos a oportunidades de estar falando e incentivando as pessoas para que pratiquem exercícios, para que não sejam sedentárias, e como você falou, atividade física é todo e qualquer gasto energético, então não é suficiente para tirar da pessoa a condição de sedentarismo. E nós temos alguns dados, professor, que o mercado de personal trainer é o que mais cresce nos Estados Unidos hoje, quando comparado a outras profissões. Então, mais cresce em termos de demanda de mercado, de ter mais clientes, quanto também o valor financeiro, né? As pessoas têm pago mais porque têm reconhecido este profissional. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o sedentarismo, por que as pessoas se preocupam com o sedentarismo, então, o que elas já têm de informação que é verdade sobre a relação sedentarismo e doenças. A verdade é o seguinte, hoje, o sedentarismo ele se tornou bastante, vamos chamar assim, crônico nos últimos, principalmente, 20 anos, né? E quando você pega as pesquisas na área da produção tecnológica, então você vê uma correlação, uma relação muito grande. Conforme foi crescendo, aumentando as oportunidades tecnológicas, o sedentarismo foi aumentando, principalmente aqui no nosso país. Isso é um retrato mundial. Quer dizer, então, conforme foi crescendo aí a tecnologia, a televisão, as pessoas foram adquirindo mais condução, né? Carro, por exemplo, para poder circular, as pessoas estão de moto, as pessoas estão em casa hoje para abrir uma janela, são eletrônicos que abrem a janela, a pessoa não levanta nem para abrir uma janela mais, ligar a televisão, a pessoa não levanta para ligar a televisão, quer dizer, então a tecnologia que chegou nas crianças, né? Os brinquedos das crianças são parados hoje dentro de um computador ou de um celular, não é mais os brinquedos de antigamente que as crianças iam descalços para a rua, tinham que correr atrás de cachorro, correr um atrás do outro, jogar bola, quer dizer, acabou tudo isso. Então o sedentarismo se estabeleceu na sociedade mundial. Para nós demoramos um pouco para entrar nessa, porque a tecnologia demorou um pouquinho para chegar, mas ela chegou arrasando aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, no mundo como um todo. E, por outro lado, você teve um outro crescimento tecnológico, que é o nosso alimento todo enlatado, né? Saiu a naturalidade também de nós nos alimentarmos. Então, crescimento de tecnologia, crescimento de enlatados no alimento, quer dizer, caiu a qualidade do alimento, paramos de nos movimentar, e aí isso tudo, o que aconteceu? Criou um estado de sedentarismo que eu chamo de
de uma patologia sedentária. Porque o sedentarismo, de certa maneira, ele pode até classificar em alguns níveis, né? Porque você tem o sedentário menos ativo e o sedentário mais ativo, né? Por exemplo, você pega um camarada que trabalha num banco desse, ele sai de casa, ele sai do prédio no elevador, desce no elevador, entra dentro do carro, chega lá no banco, ele sobe outro elevador, senta numa cadeira e trabalha 8 horas por dia sentado. Então, você imagina o que é isso. Olha, eu sempre digo, para terminar essa questão, é o seguinte: entre todos os seres vivos no mundo, todos os seres vivos, né? Colocamos lá os animais, os humanos e tal. O ser humano, nós, somos o ser mais resistente do planeta. Então, veja que interessante. Hoje nós temos ultramaratona. Eu treino atletas aqui de ultramaratona. Então, eles correm 100 quilômetros, 24 quilômetros. Eu acho que dos seres vivos todos, nós somos o único que consegue fazer isso. Ou seja, nós nascemos para se movimentar. O nosso corpo precisa de movimento para construir músculo, né? Para fortalecer os órgãos internos, para fortalecer os órgãos, desde o músculo até o músculo cardíaco, fortalecer pulmão. Então, nós precisamos movimentar. Se nós queremos falar em saúde numa população, nós temos que entender que o exercício é um indicador dos principais nesse processo. Perfeito, muito obrigada, porque é uma excelente observação que não somente a alta tecnologia, mas também essa alimentação do estilo fast food, né, e com os deliveries de hoje, então, além de você comer tudo pronto, você recebe na porta de casa, não tem esforço nem de comprar. Então, quando nós pensamos na formação do personal trainer, do American Personal Trainer, nós temos essa visão, professor, desse contexto norte-americano que se aplica também ao Brasil, a quem está no Japão, né? É um fenômeno assim, mundial, infelizmente, de um crescente estilo de vida sedentário que nós, enquanto profissionais, precisamos estar atentos e trabalhar contra essa crescente, né? Porque nós vemos, o senhor acompanha os estudos também, nós vemos assim que as doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, né, os infartos, as doenças cardiovasculares em geral, a hipertensão arterial, elas eram muito comuns há 50 anos atrás a pessoas idosas, pessoas com mais de 50, 60, 70, e hoje nós conseguimos encontrar crianças hipertensas. Então, é assustador, porque se a criança é hipertensa, qual será a expectativa de vida dela? Se ela continuar com o mesmo estilo. Perfeito. Né? Então, nós vamos falar um pouco mais sobre o seu curso, mas é importante que o personal trainer esteja sempre aprimorando o conhecimento e atento, professor, com esses cursos, né, que o senhor ministra, que a Link Education ministra, para que nós possamos ter essas informações e saber lidar com cuidado com o exercício físico e não somente a atividade física. Mas falando do exercício físico, como o senhor bem classificou, é uma atividade orientada, bem estabelecida, com objetivos pré-definidos, organizada, que deve ser prescrita pelo personal trainer ou pelo profissional de educação física. Hoje, quais são as modalidades que as pessoas mais gostam de fazer? Na verdade, é o seguinte: se nós nos retratarmos, voltar um pouquinho, tá? O que a turma gosta de fazer? Nos anos 70, principalmente, estourou um boom no mundo todo, né? E aqui na América Latina, nos Estados Unidos, que estão aí, o pessoal que estão nos ouvindo, nos vendo, estourou um boom muito grande do chamado exercício aeróbico, do chamado Cooper, teste de Cooper. Qualquer corrida virou, vou fazer um Cooper. Era isso. Essa era a moda na época. Hoje a gente fala assim, vou fazer uma corridinha de rua, né? Na época era, vou fazer um Cooper. Seja correr 1.000 metros ou 10 mil metros, a gente dizia que ia fazer um Cooper. Então, o que aconteceu? No mundo, de uma forma geral, né? E principalmente na América Latina, desenvolveu essa moda, né? Esse costume de fazer o Cooper, de fazer o exercício aeróbico. Então, isso ainda tem uma predominância muito grande na cultura da medicina, na cultura da fisioterapia, na cultura da área biológica, de uma forma geral, que fala de exercício, sempre fala no que eles chamam de exercício aeróbio, né? Agora, veja bem, isso
conceitos já se modernizaram bastante, tá? Porque, primeiro, o exercício não é aeróbio, né? Aeróbio é um sistema de energia que nós podemos fazer o exercício, né? O nome certo não é exercício aeróbio, exercício é exercício do corpo, né? Nós exercitamos o nosso corpo, então é exercício corporal. Apesar de que eu também falo isso, que nós utilizamos o que está aí, é um consenso na literatura internacional, as pessoas chamam de exercício físico, né? Então, olha que interessante isso aí. Porque, na verdade, o físico não se exercita, né? O físico é a estrutura, são as propriedades do corpo, propriedade do osso, propriedade da célula. O que nós movimentamos é o corpo. Quando a gente vai no teatro e a bailarina se expressa, nós não dizemos assim, nossa, ela tem uma expressão física maravilhosa. A gente fala que ela tem uma expressão corporal maravilhosa. Então, é o corpo que se expressa. Então, eu exercito o corpo. Pode ser que daqui a 1 mês, 3, 6 meses, eu vou mudar propriedades físicas. Olha que coisa interessante. Mas isso aí é um bate-papo mais acadêmico para depois. Nesse momento, é o seguinte: existem dois pensamentos no mundo sobre exercício. As pessoas falam, vou fazer exercício de musculação, aliás, 3. Vou fazer exercício de musculação, vou fazer exercício de alongamento e vou fazer exercício aeróbico. As pessoas falam que nada mais é do que ou uma corrida, ou pedalar uma bike, etc. Essa discussão, qual é o melhor, qual é o pior, né, a gente pode discutir ainda hoje ou no nosso curso. Mas, na verdade, o que importa nesse momento é que as pessoas, primeiro, para o exercício, e depois a gente consegue direcionar qual é o melhor exercício no melhor momento para cada pessoa. É mais ou menos por aí. Ok, mas você acha então, revisando aqui, ainda o que as pessoas mais praticam, então, seriam as corridas de rua, dentro de média de todas as possibilidades de atividade, ou É. Olha, as atividades aeróbicas. professora, no Brasil, falam que tem quase 6 milhões de pessoas que caminham e correm. Então, tem bastante gente que ainda faz muito exercício de caminhada, corrida e bike no Brasil. Fantástico, fantástico. E considerando um cenário no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, um cenário mundial, já existe alguma estatística mais atualizada? Eu sei que não em tempos de pandemia, porque o isolamento social ele trouxe um comportamento diferente da sociedade, né? Então seriam dados prévios à pandemia. Existe assim uma faixa etária que se preocupa mais com a atividade física, você tem uma maior busca, que tem mais facilidade de compreender e de aderir aos exercícios físicos, se nós compararmos, por exemplo, criança, adolescente, adulto e idoso. Qual investe mais na prática de exercícios como benefício de saúde e depois como benefício do esporte? Olha, a dinâmica, ou seja, esses dados se alteraram muito durante a própria pandemia. Quando iniciou o primeiro momento no mundo que nós entramos em confinamento, as pessoas diminuiu muito a prática de exercício no mundo todo, né? Porque as pessoas acharam que aqui ia ser 1 semana, 2, 1 mês e tudo bem. Mas isso não aconteceu. A partir do terceiro mês, a gente vê que alguns indicadores acadêmicos, algumas pesquisas realizadas naquele início, mostrou que a partir do terceiro, quarto mês voltou a crescer muito o número de pessoas que procurou fazer programa de exercício mesmo dentro de casa. Então, a internet virou um volume muito grande de informação, professores propondo formas de se exercitar online, né? As academias procurando abrir todo programas de exercício online, virou assim um fervor na internet de exercício de todas as formas possíveis. Então, começou a aumentar o número de pessoas que voltou a fazer exercício. Depois, pessoas que não faziam, perceber no confinamento, elas começaram a ganhar peso, começaram a debilitar os seus corpos pelo fato de ficar muito tempo sentado dentro de casa, né? Então, aumentou, segundo algumas publicações, aumentou muito o percentual de pessoas. Agora, qual foi a camada da sociedade que mais está procurando exercício agora? É o pessoal mais adulto, mais da terceira idade, tá? Porque são os que mais sofrem com o problema do sistema imunológico baixo e que são mais acometidos pelas patologias, pelas doenças, principalmente por esse danado desse vírus, né, do coronavírus que aí está.
Então, hoje, a camada que tem procurado mais fazer exercício é o pessoal adulto, quando eu digo adulto, acima de 40 anos e principalmente o pessoal da terceira idade. Os jovens ainda varia muito, né? Porque eles ainda não percebem essa necessidade no ponto de vista do fortalecimento da saúde. A percepção deles é no ponto de vista da estética, né? Então, é por aí que está acontecendo os dados que a gente tem visto que cada publicação isso oscila bastante até que se estabilize. Espero eu que a sociedade ganhe essa cultura de prática de exercício e que cada vez aumente a quantidade de pessoas a fazer o exercício corporal. Maravilha! Então, nós temos aqui dois pontos muito importantes. Um crescente mercado do personal trainer online, que eu acredito também que isso será uma tendência para ficar, não apenas relacionada à pandemia. Então, o personal trainer online é uma modalidade que praticamente não existia, né, pré-pandemia, que agora se fortaleceu como profissão importante, e uma forma também para quem quer se especializar, fazer esse curso também, ele pode ver que há uma demanda de mercado, e a atuação com adultos e idosos. Então, considerando esse público de adultos e idosos, imaginando dentro das perspectivas de trabalho, o senhor indicaria-se um melhor tipo de exercício? Essa pergunta é uma pergunta que fariam os nossos alunos, tá? Ou as pessoas que estão nos ouvindo. Quais seriam os exercícios melhores? Todo mundo fica em dúvida, eu vou fazer musculação, vou fazer treinamento funcional, eu vou fazer hidroginástica, né? Eu vou fazer uma outra atividade. E aí nós sabemos que esses termos são muito do senso comum, né, professor? Funcional, treinamento funcional, musculação, são nomes que a sociedade entende, mas não são nomes acadêmicos. Então, se o senhor puder falar um pouquinho, para quem está nos assistindo, nós vamos ter um curso sobre isso, sobre a prescrição do treinamento de força, que vai trabalhar melhor esses conceitos, mas de uma forma com mais clareza, qual deve ser a preocupação da pessoa, do personal, né, do profissional, quando ele for prescrever atividade ou indicar qual seria a melhor atividade. Bom, então, o primeiro fator é o seguinte, quando nós falamos em prescrição de exercício, nós estamos falando no filé mignon, que eu digo, na medalha de ouro da prática do exercício. Porque se nós errarmos na dose, se nós errarmos na quantidade, no tipo de exercício que a pessoa precisa fazer no dado momento, então provavelmente nós vamos criar uma situação muito ruim. Porque quando a gente fala de exercício, prática do exercício físico, que eu chamo de exercício corporal, tá? A gente está falando, o que é isso, exercitar? Né? Por exemplo, eu, quando mexo minha mão aqui, teoricamente eu estou exercitando, teoricamente. Mas, na verdade, o exercício, a própria palavra diz, é alguma coisa que eu exercito, eu executo. Quer dizer, ele deve ser sistemático na vida da pessoa. Então, um personal trainer, bem consciente, com boa formação, a primeira coisa que ele vai atuar como um pedagogo do exercício. Ele vai sugerir a essa pessoa, primeiro, que procure um médico. Tá? Porque essa pessoa, para fazer o exercício sistematizado, ou seja, 3, 4, 5 vezes por semana, ela precisa ter uma liberação médica, ou seja, está com a sua saúde em condições de fazer o exercício. Primeiro ponto. Segundo, esse pedagogo do exercício, que é o personal, o professor do exercício, ele precisa ter nele um aspecto pedagógico e didático espetacular. Porque, antes de mais nada, eu preciso desenvolver o gosto nas pessoas para praticar o exercício. E isso não é uma tarefa fácil. Você, que é um personal trainer que está me ouvindo, você escolheu uma profissão que é uma arte. Ela é uma beleza, uma nobreza. Porque você precisa, primeiro, desenvolver na pessoa a cultura de prática de exercício. Então, às vezes, ela precisa de determinado exercício e, às vezes, eu não aplico no início, porque esse exercício pode ser um exercício que ela não vai gostar no primeiro momento, porque ela não tem cultura, ela não sabe o porquê da necessidade. Então, a primeira coisa é desenvolver o gosto. Como é que eu desenvolvo o gosto? Conscientizando as pessoas o porquê da prática, o porquê que ele está realizando aquele exercício e qual é o benefício daquele exercício. Então, esse é o primeiro fator. O outro fator importante é tem o exame médico, trabalhei a parte motivacional, chama princípio da motivação. O outro fator é a individualização.
Ou seja, eu não devo fazer o mesmo tipo de exercício, nem a mesma carga, o mesmo volume com todas as pessoas iguais, mesmo que elas sejam da mesma faixa etária. Cada um deles responde de forma diferente. Eles nasceram diferentes, tiveram as experiências na vida de exercício diferentes. Por outro lado, é o seguinte, para finalizar esse bate-papo, senão eu começo a dar aula, sabe? Não sei bater papo. Então, sabe o que acontece? Isso aí deve funcionar, o personal training, a prescrição de exercício deve funcionar como se fosse assim, uma construção mesmo de um prédio, a fabricação de um carro. Tá? Então, por exemplo, o exercício só acontece se tiver movimento. Para ter movimento, tem que haver contrações musculares. Para não falar de sistema nervoso central agora, vamos só falar que tem que haver contrações musculares. Se existiu contração muscular, tensão muscular, a partir daí existe o movimento. E quando o movimento ocorre, nós colocamos em prática uma capacidade motora chamada força muscular. Força muscular. Então, executar movimentos, eu dependo de força muscular. Nesse momento, não estou falando de hipertrofia, de nenhuma loucura. Estou falando apenas que nós precisamos ter músculos fortalecidos. Então, hoje, a mudança clássica na prática é: o indivíduo começou a fazer um programa de exercício com você, cuida do corpo dele. Primeira coisa, fortalece, melhora a amplitude do movimento, melhora o equilíbrio, faça as correções posturais necessárias e depois nós vamos buscar o aumento do volume, procurando melhorar o aspecto mais cardiorrespiratório e cardiopulmonar. O médico sempre vai dizer, faça exercício aeróbico. Ele está certo porque ele quer melhorar o quê? A capacidade do indivíduo colocar oxigênio para dentro do corpo, fortalecer o músculo cardíaco e mandar oxigênio puro para o corpo todo. Mas antes de eu ficar 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos nadando ou pedalando, eu preciso ter as minhas articulações protegidas, a minha estrutura neuromotora protegida. Então, a primeira coisa hoje é a amplitude, equilíbrio corporal e fortalecimento muscular. Depois, nós vamos buscar os exercícios que são mais prolongados para melhorar a aptidão cardiorrespiratória. É esse mais ou menos o caminho. Agora, se você quiser saber mais, vem. Vem domingo, vem comigo, vem. Isso mesmo, professor. Embora o nível seja, nós colocamos nível básico, o nível básico não é o básico do conhecimento, é muito conhecimento para iniciantes, para entender, né, professor, no seu dia 31, a diferença desses termos. Porque a diferença de um bom profissional entre um profissional comum é o conhecimento. Então, ele saber, um personal trainer, compreender que esses termos, atividade física, exercício corporal, saber aplicar, compreender o mecanismo de força, o que é força, que não é um powerlifting, é força, né, dentro da fisiologia do exercício, e saber como prescrever, quais são os caminhos. Como o senhor colocou bem, eu fiz uma pergunta, qual exercício? Se eu não responder musculação funcional, não, né? Nós estamos falando de atividade neuromotora, de capacidade cardiovascular, de vias de transferência de energia, então é tratar dentro de um aspecto científico. Então, fala um pouco mais, professor, não precisa ser muito tempo, né, porque não é aula, mas fala um pouco mais sobre o que você vai abordar no seu curso deste domingo, dia 31, que vai acontecer 8 da manhã, aqui de Boston. Bom, então veja bem, no curso, como nós vamos falar, acho que são duas sessões, né? São dois módulos, né? Nós vamos falar em janeiro e vamos falar em fevereiro. Exatamente. Então, eu entendi isso como uma unidade separada em dois módulos. Então, nesse primeiro curso, no domingo, nós vamos falar sobre os cuidados na prescrição do exercício de força. Tá? A gente chama de musculação. Né? É uma gíria mundial. Pô, vou fazer um treino de musculação. Musculação, se a gente for brincar um pouco com esse termo, significa músculo em ação. Então, musculação é músculo em ação. Músculo em ação acontece em qualquer coisa que a gente faz. Caminhando, subindo escada, pedalando uma bicicleta, nadando, puxando uma corda elástica, levantando um peso. Tudo isso coloca o músculo em ação, tudo isso é musculação. Então, a musculação não é uma prerrogativa só de levantar peso. Quando eu levanto peso, o nome já diz, levantamento de peso, então eu estou preocupado especificamente em realmente recrutar a maior quantidade de fibra muscular possível no exercício.
Mas veja bem, então, nós vamos discutir, vamos nesse caminho, nessa linha, discutir a musculação de uma forma geral, ou seja, vamos falar do exercício corporal de uma forma geral, e como se prescreve o exercício, como se controla a carga, como é que você encontra essa série, número de repetição, né? Como é que nós podemos inicialmente fazer uma testagem com os nossos alunos, sem ainda usar os testes sofisticados, né? De uma forma mais subjetiva. Qual é a ideia de se treinar a força muscular dentro de todas as variáveis motoras? Tá? Quando eu treino equilíbrio, eu treino força. Quando eu treino a precisão, eu treino força. Né? Claro, todo e qualquer exercício da face da Terra treina a força muscular. Só que alguns exercícios são mais específicos. Nós vamos discutir isso nesse primeiro curso. E no segundo curso, evidentemente, nós vamos falar do planejamento, da organização metodológica da musculação para pessoas comuns. Tá? Vamos falar somente de pessoas comuns. E alguns exemplos de atleta, obviamente, vai acontecer. Então, essa é o foco do nosso curso no domingo com essa turma aí. Obrigada, professor. Se eu tenho um recadinho para quem não se inscreveu primeiro, pode se inscrever no site mylinkusa.com ou então se inscrever aqui pelo Instagram da Link Education Fitness. E para quem já se inscreveu, se eu tenho um recadinho para dar umas boas-vindas para quem já está te aguardando aqui para o curso de domingo. Tenho. Para quem já fez sua inscrição, você tomou parabéns. Você tomou uma decisão correta. Porque toda vez que você puder discutir, escutar, né, discussões sobre prescrição de exercício, você aprende muito. A gente aprende conjuntamente. Cada curso que eu dou, eu acho que eu aprendo mais do que eu consigo passar. Então, no domingo, nós estaremos juntos. Obrigado aí pela confiança. Convido o colega, convido o seu amigo para a gente começar a falar de exercício numa perspectiva moderna e numa perspectiva de um exercício na sociedade. É diferente pensar o exercício aplicado na sociedade do exercício simplesmente pensar o exercício como forma de aplicação motora. Tá bom? Então, vamos lá. Espero vocês. Muito obrigada, professor, pelo seu tempo, por todas as orientações. Te aguardamos, então, domingo, dia 31, 8 da manhã, Boston. Um abraço, sucesso e até mais. Até mais, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.